A seguir, o Hospital das Clínicas, UFG-BCER, acaba de implementar um protocolo clínico de atenção às mulheres em situação de violência. Esse é um grave problema de saúde pública, responsável pela morbidade e mortalidade de milhares de mulheres. E no programa de hoje nós vamos falar deste protocolo e abordar também o atendimento às vítimas de violência, o trabalho feito pelos grupos reflexivos para homens e também sobre a ocupação de espaços de poder pelas mulheres. Fique com a gente, o Mundo UFG está só começando. Ótima tarde para você que nos acompanha pela TV UFG e um oi especial para os ouvintes da Rádio Universitária 870 AM. Eu sou a Camila Maia, uma mulher branca, de cabelos escuros e lisos na altura dos ombros, olhos também escuros. Hoje visto uma camisa verde e uma calça preta. Estou de pé no estúdio, no cenário do Mundo UFG. Quem faz a interpretação para Libras no programa de hoje é o Diogo Marques. O Diogo é um homem de pele parda, tem cabelos e olhos castanhos. Bom, e para falar sobre o protocolo clínico em atenção às mulheres em situação de violência do HC, nós vamos conversar com a coordenadora desse projeto, a médica sanitarista Marta Silva. Ela se descreve como uma mulher cis, de pele parda, com cabelos vermelhos, longos e cacheados, que hoje estão presos. E ela também usa óculos. Olá, Marta, muito obrigada pela sua presença. Olá, boa tarde, Camila. Eu que agradeço o convite e parabenizo aí a TV UFG por essa realização desse evento. Cumprimento também a Andressa, nossa debatedora, e Diogo. Bom, e nós vamos falar sobre reeducação de homens que se envolvem em situação de violência doméstica, familiar ou afetiva contra a mulher por meio dos grupos reflexivos. Quem vai falar sobre isso é a Andressa Teodoro, que é pesquisadora da Universidade Federal de Goiás. Ela é uma mulher alta, branca, com cabelos castanhos curtos. A Andressa teve um probleminha técnico. Nós vamos começar então com a professora com a Marta e daqui a pouquinho a gente retoma então para falar com a Andressa. Marta, explica para a gente primeiro o que é esse protocolo, como ele foi criado, para que a gente possa entender um pouco mais as ações do HC em relação ao atendimento, à recepção da vítima de violência doméstica. Bom, o protocolo é um protocolo de atendimento, É um protocolo clínico de atenção às mulheres em situação de violência. Essa foi uma grande iniciativa, coordenada por várias pessoas dentro do Hospital das Clínicas EBSER UFG. Eu tive a oportunidade de estar conduzindo esse trabalho, mas ele foi uma construção coletiva que envolveu toda a unidade de saúde da mulher, que liga aí a área de maternidade, ginecologia, obstetrícia, a emergência do Hospital das Clínicas, dentre outras áreas. A gente sabe, é importante falar isso, Camila, que a violência é um grave problema de saúde pública. Ela impacta muito a saúde das mulheres. Ela afeta as mulheres em todos os ciclos de vida, Então a gente tem as mulheres vítimas de vários tipos de violência, tanto as violências interpessoais, a violência doméstica, como você falou, provocada por um parceiro ou ex-parceiro, mas também as violências auto-infligidas, que são aquelas que as mulheres cometem contra elas mesmas, como as tentativas de suicídio e automutilações. Então, esse protocolo, ele vem nesse sentido, de instrumentalizar, orientar os profissionais de saúde do Hospital das Clínicas, da UFG, no sentido de identificar precocemente sinais e sintomas sugestivos de violência. Então, o profissional de saúde, ao fazer o atendimento de uma mulher, nas diversas clínicas, seja ambulatoriais, seja cirúrgicas, seja na emergência, seja no pronto-socorro, seja durante a internação, então, ele
trata disso, né? Orientar os profissionais de saúde na identificação de situações de violência, na conduta adequada, no manejo clínico, orientando fluxos e procedimentos. Tá? Então, esse é o objetivo do protocolo. É importante salientar que as mulheres que sofrem violência sempre foram atendidas no Hospital das Clínicas, não vai começar a ser agora, né? O que nós estamos propondo com esse protocolo é uma organização, uma padronização da conduta entre os diversos profissionais, de tal forma que a gente consiga ter um atendimento humanizado, não revitimizante, resolutivo daquela situação de violência. Bom, Marta, então quer dizer que esse protocolo ele vai orientar os profissionais de saúde, os profissionais que trabalham no Hospital das Clínicas, a tentar perceber se uma mulher está sendo vítima de violência, mesmo se ela estiver recebendo tratamento ou um atendimento para uma outra questão. Suponhamos que ela tenha ido ao HC para receber um atendimento para, por exemplo, saúde ocular ou para alguma questão que geralmente não está ligada à questão da violência, mas o corpo profissional vai estar atento a compreender e a tentar perceber se essa mulher é vítima de violência. E a partir daí, o que acontece? Qual que é a orientação para quando esse profissional identifica certos sinais? Exatamente. Então, a mulher ela pode vir por vários diagnósticos, por vários tipos, né, de encaminhamentos para o Hospital das Clínicas, igual você falou, tanto encaminhado via regulação para internar, para procedimento cirúrgico, para consulta no ambulatório, nas diversas clínicas e especialidades, e não necessariamente ela é encaminhada para um problema de violência. Mas o profissional de saúde, ao fazer aquele atendimento, seja, por exemplo, na oftalmologia, igual você citou da clínica, né, da saúde ocular, seja na ortopedia, seja no ambulatório de adolescentes, ou não mesmo na clínica cirúrgica. Então, ele, ao atender essa mulher e ele perceber sinais ou sintomas sugestivos de que ela sofreu violência, né, lembrando que pode ter sinais explícitos, sinais físicos na pele, né, como marcas de mordida, escoriações, lacerações, pode ter sangramentos, sangramento anal, sangramento perianal, pode ter fissuras, pode ter ruptura no caso de um estupro, né, ruptura de ímen, enfim, aí já é uma violência aguda, mas no caso, o profissional, ao examinar uma mulher, suponhamos que ela chegou na ortopedia, né, com a história de queda, eu caí, né, da escada e fraturei a perna. O profissional de saúde, ao examinar essa mulher, se ele suspeitar que há uma incoerência, uma incongruência entre o exame físico e a história contada, e ele perceber que há indícios de que a mulher sofreu uma violência doméstica, ele precisa fazer uma notificação de violência. Essa notificação é um procedimento em saúde, isso não é denúncia, tá? Importante destacar, porque é por meio dessa notificação que vai desencadear uma série de cuidados em rede na sequência desse acompanhamento no HC. Então, se o profissional identificou, seja por marcas físicas no corpo, né, ou seja por outras alterações de comportamento, né, que às vezes a violência é crônica, ela não se manifesta sobre sinais agudos na pele, mas ela pode ter extrema agressividade, pode ter quadros depressivos, pode ter pânico, estresse pós-traumático. Muitas vezes as consequências da violência são dores pélvicas crônicas, dores abdominais sem causa aparente, pode ser doenças cardiovasculares como a hipertensão, doenças do aparelho digestivo como gastrite, diarreia crônica, ou mesmo infecções sexualmente transmissíveis, hepatite B, hepatite C, né, o HIV, ou mesmo ela chegar por uma violência aguda como uma tentativa de suicídio, ela está se cortando, está se automutilando, ou mesmo uma tentativa de feminicídio, né, ela chega num ferimento por arma branca, por arma de fogo. Então, ao identificar, o profissional, ele tem que... Aí nós temos algumas etapas, né, que estão definidas no protocolo. Primeiro, o acolhimento, tá? Então, lembrando que o acolhimento, ele precisa ser da forma mais respeitosa, da forma mais empática, não revitimizadora,
né? Então, não cabe a nós, profissionais de saúde, emitirmos nenhum julgamento de valor, questionar o que a pessoa estava fazendo, ou que roupa ela estava usando. Nosso papel é cuidar. Então, o protocolo é muito claro, é cuidar e proteger as mulheres em situação de violência. Então, ele vai fazer o acolhimento, né, num ambiente reservado, num ambiente adequado, independente de qual clínica esteja, manter toda a ética, sigilo, né, toda a questão aí do cuidado humanizador, a postura empática. Depois do acolhimento, o atendimento. Então, o atendimento de forma multiprofissional, interdisciplinar, é o desejado, é o ideal. Durante o atendimento, fazer anamnese. Então, fazer anamnese de uma forma com uma escuta qualificada, que a pessoa esteja aberta aos sinais e sintomas relatados ou à comunicação não verbal. Por exemplo, os gestos, os olhares. Às vezes a mulher ela está ali durante a consulta muito tímida, muito acanhada, e às vezes o próprio autor da agressão está do lado, ele leva ela na consulta, né? E ela mostra alguns sinais que podem trazer indício. Então, a gente tem uma capacitação toda voltada para identificar suspeitas, sinais e sintomas da violência crônica, da violência doméstica, né? Dessa violência grave cometida, na grande maioria, né, pelos próprios parceiros das mulheres ou ex-parceiros, né, como namorados, maridos. Ok, Marta. Vou pedir depois da anamnese, o exame físico, exames complementares, se necessário, e aí a conduta, né, a conduta individual de acordo com cada caso. Vou ter que te interromper porque a gente conseguiu restabelecer nosso contato com a nossa outra entrevistada, mas antes eu vou só te convidar para participar do Mundo UFG sempre que você quiser, mandando sugestões de tema, perguntas, críticas, elogios. Você faz isso pelas nossas diferentes redes sociais. A gente tem Twitter, Instagram, Facebook, YouTube e agora até mesmo TikTok. No YouTube você assiste simultaneamente o nosso programa, ao mesmo tempo que ele é exibido na TV, e lá você pode fazer perguntas também para as nossas entrevistadas e entrevistados ao longo do programa. Agora sim, eu vou retomar a conversa com a nossa próxima entrevistada, né, que é a Andressa Teodoro, ela que vai falar sobre os grupos reflexivos, né, para homens que se envolvem em situações de violência. A Andressa é pesquisadora da UFG, é uma mulher alta, branca, com cabelos castanhos curtos e que usa óculos. Olá, Andressa, Alessandra, perdão. Muito obrigada pela sua presença. Falei seu nome errado, né? Perdão. Alessandra Teodoro, muito obrigada pela sua presença. Bom receber você aqui. Boa tarde, e no caso é a Andressa mesmo. Andressa, então, peraí, voltando, Andressa Teodoro, vou até pedir para os meninos, nosso GC deve estar incorreto, Andressa Teodoro, pesquisadora aqui da UFG. Andressa, desculpa por esse probleminha técnico aqui, né? Mas queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre esses grupos reflexivos, né? O que são esses grupos? Eles têm a ver com a Lei Maria da Penha, né? São chamados grupos reflexivos para homens autores de violência doméstica. Explica um pouquinho para a gente. Bom, os grupos reflexivos são uma metodologia, né? É uma forma de intervenção. Está previsto na Lei Maria da Penha, sim, que tem como objetivo propiciar um espaço de conversa, de diálogo com homens autores de violência, com o propósito de desconstruir a ideia da violência, da masculinidade, como é que isso é construído, né? A masculinidade hegemônica que prevê a violência como uma de suas características. Então, na verdade, o grupo reflexivo em si é uma metodologia utilizada não só com homens autores de violência, mas também com mulheres em situação de violência. A gente até já coordenou aqui em Goiânia, com a comunidade LGBT, enfim. Mas o que a gente tem focado nos últimos tempos, não só aqui em Goiás, mas em todo o Brasil existem essas iniciativas, são os grupos reflexivos para homens autores de violência. Então, é uma medida que está prevista, e nesses grupos a gente busca, geralmente, de 12 a 13 encontros, assim,
conversar sobre temáticas diversas com esses homens que são encaminhados, com o intuito de desconstruir, porque se a gente pensa que a violência é algo construído, que ninguém nasce violento, mas se torna violento no contexto que ele está incluído, então isso também pode ser desconstruído. É um trabalho incrível, o nível de reincidência da violência com pessoas que já participaram chega a 2%. Então tem ótimos resultados, é extremamente eficiente e é uma iniciativa de enfrentamento à violência contra as mulheres, em nível de prevenção também, mas de pós-venção. Bom, e Andressa, como que é feito esse trabalho? Esses homens discutem questões relacionadas a gênero, eles devem, em alguma medida, também pensar na responsabilização sobre os atos que cometeram? Explica para a gente mais ou menos como é que é feito esse trabalho para que esses homens possam compreender, né, a violência que cometeram e deixar, logicamente, de praticá-la. Uhum. Camila, o maior objetivo dos grupos reflexivos é a responsabilização. Então, e a gente faz isso discutindo alguns temas do cotidiano desses homens. Então, a gente busca, dentro desses encontros, né, que vão, assim, varia muito, porque depende muito da quantidade de homens, não é uma metodologia pronta e fixa, obviamente ela vai sofrer algumas modificações, a depender do contexto que ela está. Já estive em grupos que tiveram 10 encontros, outros que tiveram 12, 13 encontros. Mas o que a gente busca fazer é, nesses encontros, ter uma temática, por exemplo, gênero, história de vida, raça, classe, violência, ciclo da violência, sexualidade, intimidade, conjugalidade, parentalidade. São alguns dos temas que a gente discute dentro desses grupos reflexivos, buscando propiciar a responsabilização, né, e a reflexão com esses homens. E aí é interessante porque não são palestras que a gente chega lá com um tema pronto e fala para esse homem sobre esse tema. Por exemplo, gênero é isso, isso, isso e isso. Não, a gente se utiliza de variadas técnicas de forma que a gente possa conversar e, de fato, construir juntos sobre o que a gente está falando. Porque a gente parte da ideia de que quando o conhecimento ele vem verticalizado, a gente não consegue propiciar o processo de reflexão. Então, a gente acaba por construir esse espaço junto com esses homens e, consequentemente, né, produzir a responsabilização e a reflexão. Bom, nosso tempo está chegando ao fim, vou ter que me despedir de uma das nossas entrevistadas. Marta, muito obrigada pela sua presença, é muito bom ficar sabendo mais sobre esse protocolo e sobre o auxílio que o Hospital das Clínicas tem dado às mulheres vítimas de violência doméstica. Espero que a gente possa falar daqui a algum tempo, né, sobre os resultados disso. Diga, Marta. Eu que agradeço, eu só queria falar uma coisa bem breve antes de dar sequência aí no programa, que esse protocolo no Hospital das Clínicas e o Hospital das Clínicas se insere dentro de uma rede de atenção e proteção às pessoas em situação de violências de Goiânia, tá? Então, quando uma pessoa é atendida no hospital e identificada com essa situação de violência, na sequência, depois, quando ela sai do hospital, tem os encaminhamentos todos, né? Então, eu falei do acolhimento, da notificação, comunicação, mas tem o segmento nessa rede intersetorial, porque às vezes essa mulher precisa ser acompanhada por outros serviços de saúde do SUS, tanto do município como do estado, serviço de referência para abortamento previsto na legislação, no caso de interrupção, no caso de estupro, assim também como para outros cuidados, como em saúde mental e também para cuidados com os órgãos de defesa de direitos, conselhos tutelares, Ministério Público, em algumas situações, assistência social, os CREAS e outros setores, tá? Então, a gente espera contribuir para promover saúde e proteger as mulheres em situação. Agradeço mais uma vez a oportunidade. Nós que agradecemos. Marta, não vou me despedir da Andressa, porque nós vamos falar com ela no próximo bloco. E vamos contar também com uma outra entrevistada que vai falar um pouco sobre a questão da violência contra as mulheres nos espaços de poder. E a gente também continua falando, claro, sobre atendimento às vítimas e sobre o combate à violência contra as mulheres. Não saia daí, o Mundo FG volta rapidinho.
Uma história construída por mãos que cuidam e ensinam só poderia resultar em atenção e conhecimento para toda a população. A Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas, Fundac, desenvolve desde 1998 um trabalho de excelência que garantiu a manutenção e prestação de serviços no Hospital das Clínicas em momentos importantes da história do HC. Hoje, por meio do corpo de profissionais competentes, a Fundação gere unidades municipais de Goiânia e também estaduais, voltadas para os usuários do Sistema Único de Saúde, o SUS, todas elas consideradas de ponta pelos usuários. Além disso, a Fundac realiza a cogestão e também o incentivo e financiamento de pesquisas, atividades de extensão e ensino, junto aos professores, técnicos administrativos e alunos dos mais variados cursos da área da saúde da Universidade Federal de Goiás. O trabalho da Fundação é baseado em 4 pilares: transparência da gestão, total comprometimento com a qualidade dos serviços assistenciais, otimização de custos, eficiência e eficácia em uma assistência humanizada. Assim, ela atua com respeito, carinho e dedicação a quem precisar. Fundac, uma fundação feita por gente que cuida da gente. Nenhuma descoberta humana começa sem pesquisa. É ela que faz a sociedade crescer e caminhar, que encontra soluções, promove a evolução de um país, melhora a qualidade de vida das pessoas e garante o futuro. Desde 1981, a Fundação de Apoio à Pesquisa, a FUNAP, trabalha com a gestão de projetos de pesquisa, ensino e extensão, bem como desenvolvimento institucional e inovação tecnológica. Ela atua como um verdadeiro escritório de negócios em apoio à Universidade Federal de Goiás e outras instituições científicas e tecnológicas nacionais, conectando o conhecimento acadêmico à experiência profissional para a promoção do desenvolvimento científico e tecnológico brasileiro. A FUNAP toma decisões baseadas nos princípios fundamentais: transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa. Traga seu projeto para a Fundação. Acesse o site funap.org.br ou entre em contato pelo telefone 3216-7300. FUNAP, porque grandes ideias precisam de apoio. Estamos de volta com o Mundo UFG de hoje, que debate questões relacionadas à violência contra a mulher. Nós continuamos a conversar com a Andressa Teodoro, que é pesquisadora da UFG e trabalha com os grupos reflexivos, voltados para homens envolvidos com violência contra a mulher. E agora a gente recebe uma nova entrevistada, que é a Sabrina Garcês, vereadora por Goiânia. Ela se descreve como uma mulher parda, com cabelos e olhos castanhos. Olá, Sabrina, muito obrigada pela sua presença. Muito bom poder contar com você aqui. Olá, boa tarde. É um prazer falar com você, Camila, também com a Andressa. Muito obrigada pela oportunidade. Bom, vou começar com você, Sabrina, para você falar um pouquinho da violência contra as mulheres no âmbito dos espaços de poder, Hoje tem até um termo para isso, Violência política de gênero. Queria que você falasse um pouco sobre isso, que a violência contra a mulher, ela está em todos os estratos sociais, em todas as camadas, da nossa sociedade, até mesmo dentro da política. Exatamente, Camila. E se a gente fizer um retrospecto, por exemplo, banheiro feminino no Senado, ele só começou a existir a partir de 2015. Então, as nossas senadoras, até 2015, elas tinham que sair do plenário para poder utilizar o banheiro, por exemplo. E durante as nossas vivências, as nossas tratativas também, até dentro da Câmara, a gente percebe esse tipo de violência com uma interferência muito maior nas falas, uma interrupção quando as mulheres estão falando. Na minha primeira eleição, quando eu concorri à vaga da CCJ, eu lembro que houve inúmeras críticas, inclusive críticas públicas de vereadores no jornal, falando que eu não tinha capacidade de assumir um espaço tão importante.
Então, a gente sente isso no dia a dia, desde as discussões até as escolhas para participar das comissões. Hoje, por exemplo, quando eu estava presidente, a CCJ, todas as 5 vereadoras da casa estavam na CCJ. Hoje eu não estou mais. E nós não temos mais nenhuma mulher nessa comissão tão importante. Então, até a ocupação desses espaços, nós sentimos sim uma diferença e essa violência em relação a nós, da não ocupação, da dificuldade de ocupação e etc. Bom, hoje em dia que se fala, né, sobre essa violência política de gênero, já há medidas de combate, Sabrina, dentro, por exemplo, a gente falando aqui de Goiânia, né, da Câmara de Vereadores daqui, já há ações, já há medidas para evitar que novos casos ocorram, para punir também os agressores? Olha, nós já temos, né, uma lei federal e aqui em Goiânia nós criamos também... Na nossa gestão da CCJ, nós solicitamos a criação da Ouvidoria da Mulher. Foi criada a Ouvidoria da Mulher, ela existe na Câmara, se não me engano, há 3 anos, e é responsável também por receber essas denúncias, porque nós tivemos vários casos também de violência contra as mulheres interna dentro da Câmara. Então, além de atender as parlamentares, atende também, de uma maneira geral, as servidoras e a população que procura aquele espaço. Bom, Andressa, voltando, né, a falar sobre os grupos reflexivos, eles são direcionados só a homens que cometem violências físicas, né, ou violências sexuais contra mulheres, ou homens também que fazem outros tipos de violência, como psicológica, financeira? A gente sabe que a violência contra a mulher, ela pode ser dividida em diferentes ações, né? São diferentes ações praticadas contra elas que podem ser consideradas atos violentos, né? Bom, é uma pergunta legal, porque, na verdade, os grupos reflexivos são direcionados às violências em geral, exceto, por exemplo, violências sexuais e feminicídio. Daí existem outras intervenções, outras iniciativas, mas os grupos reflexivos, né, o restante das violência psicológica, patrimonial, moral, enfim, todas as outras violências, os homens podem estar presentes, sim, né, nos grupos reflexivos, nas reuniões dos grupos reflexivos. E quem determina a participação deles? É voluntária ou quando eles sofrem algum tipo de ação em relação ao tipo de violência que eles cometeram, eles são direcionados para esses grupos, eles são obrigados como parte da punição? Explica pra gente, Andressa. Olha, hoje a gente já, falando de uma forma geral, hoje a gente já tem os 2 tipos de iniciativa. A gente tem iniciativas privadas, que geralmente são ONGs, ou alguns coletivos, ou até em algumas universidades, que já têm se preocupado em propiciar esse espaço para homens de forma geral. E aí, nesse caso, é feito o convite e os homens vão de forma espontânea participar. E aí, não necessariamente são homens que cometeram algum tipo de violência, né? Então, de forma geral, homens podem participar desses grupos em muitas das iniciativas, muitas das vezes privadas, né? Como a iniciativa de ONGs, coletivos, etc. Mas os grupos reflexivos para homens autores de violência que eu tenho trabalhado, os homens são direcionados, muitas vezes, pelo Tribunal de Justiça. Então, eles estão respondendo a algum processo e aí eles são encaminhados pelas varas, né, para os grupos reflexivos. A ideia do grupo não é que ele funcione como parte da punição, não é para ser entendido, tanto que sempre nos primeiros encontros a gente conversa sobre isso, a gente fala, olha, você foi de fato encaminhado, né? Nós não estamos aqui interessados em saber qual foi a violência que você cometeu ou que você nos conte. Nós queremos conversar sobre masculinidades e todo o universo que envolve masculinidades. Ou seja, isso não é para funcionar como uma punição. Embora, por ter sido encaminhados, muitos deles vão entender como punição. Né? E aí o nosso processo também, né? Esse processo de construir essa responsabilização também parte da ideia de
construir o sentido que o grupo reflexivo tem para cada homem que chega. Mas esses que a gente está se referindo, sim, os homens são direcionados para eles. Bom, Sabrina, falando de uma forma mais ampla sobre a violência contra a mulher, você como vereadora, né, que faz parte desse corpo de atores políticos que podem legislar, né, propor projetos, criar leis para a nossa cidade, a gente sabe da importância do avanço da legislação em relação à violência contra a mulher no âmbito federal, né? A Lei Maria da Penha, a Lei do Feminicídio. De que forma que você entende esse avanço e esse avanço está sendo importante para que a gente possa prevenir, combater, reduzir a ocorrência de casos de violência? Olha, com toda certeza, o avanço do marco legal ele é fundamental, até para a gente poder tipificar aquela conduta daquele homem, tipificar de maneira correta, aplicando a esses agressores a punição correta e etc. Mas a gente sabe que, apesar da gente ter uma legislação robusta, na prática ainda é necessário que a gente avance, não só em outras legislações, mas principalmente na aplicabilidade delas. Mulheres do interior, o aumento de delegacias da mulher também por outras cidades, o aumento de efetivo de policiais, por exemplo, nas delegacias, o atendimento dessas mulheres agressoras. Nós temos aí, nós estamos falando aí de grupos reflexivos, né? A Andressa tem falado aí sobre os grupos reflexivos, aumentar também essa quantidade de grupos reflexivos em outras cidades. Então, além da legislação, é necessário que a gente dê também orçamento para que essas políticas, para que essas leis saiam do papel e virem efetivas e façam diferença na nossa vida, na vida das mulheres. Então, com toda certeza é um avanço, mas a legislação por si só não vai fazer a diferença. Se a gente não tiver a aplicabilidade dela, e a aplicabilidade necessariamente precisa de recurso público, e principalmente se a gente não trabalhar na prevenção, nós não vamos conseguir diminuir esse ciclo de violência em torno das mulheres. Então é fundamental o trabalho nas escolas, o trabalho com as nossas crianças também. Esse trabalho de esclarecimento. Aqui em Goiânia, nós fizemos uma lei que obriga os condomínios residenciais e comerciais a notificarem casos de violência contra as mulheres, porque é dentro dos lares, principalmente, que as mulheres são agredidas. Então, as pessoas têm que entender que o combate à violência contra a mulher faz parte também da rotina delas. Só o poder público, só a polícia não vai conseguir. Então, essa é uma luta de toda a sociedade. Bom, queria falar um pouquinho com a Andressa novamente, já que eu falei sobre a questão da legislação com a Sabrina. Andressa, de que forma esses grupos reflexivos, eles são importantes para a prevenção de novos crimes, para a orientação, né, desses homens e muitas vezes outros homens que estão em volta dele, né, como filhos, pessoas até mais jovens que muitas vezes podem segui-lo, né, como exemplo. Queria que você falasse disso, né, da importância para que esses grupos possam auxiliar na prevenção e na redução da reincidência, como você mesma disse no bloco passado, né? Bom, a violência ela é naturalizada, né? Assim, a gente entende a violência como natural, assim, se acontece alguma coisa, se eu tenho algum conflito, imediatamente a forma de resolução desse conflito é alguma violência. Isso é o que mais acontece e é mais naturalizado ainda no que diz respeito às masculinidades, né? Muito associado ao corpo de um homem, né? Então, a gente pensa que, assim, é muito comum, tanto que a gente escuta de várias mulheres falarem, eu sofri uma violência do meu marido, e aí quando eu fui contar para alguma pessoa próxima da família, falou, não, isso é natural, vai conversando com ele, né? Tenha paciência que ele vai parar com isso. Ou seja, a gente entende que homens já são violentos por si. Então, como os grupos podem funcionar na prevenção? Partindo da ideia de que a violência não é algo natural, que é algo aprendido. Então, se você, na sua história de vida, nos contextos em que você esteve, aprendeu a ser violento, aprendeu a resolver seus conflitos de uma forma violenta, porque aí nesse caso a gente vai entender que a violência também é uma forma de comunicação, você está comunicando alguma coisa,
se você aprendeu, então você pode desaprender. Né? Claro que não é um processo simples e a tão curto prazo, mas sim, você pode desaprender. Então, a ideia é que os grupos reflexivos também ofereçam outras ferramentas de resolução de conflitos interpessoais que não sejam violentas. Dessa forma, claro, pensando por esse lado, um homem que entende, que compreende, que passa por esse processo de aprender outras ferramentas para resolver seus conflitos interpessoais, acabam transmitindo, assim como um dia a violência foi transmitida como método de resolução de conflito, outras ferramentas também podem ser transmitidas. Então, sim, é legal porque não atinge só aquele homem que está ali, mas outros homens, outras pessoas que estão ao seu redor também. Bom, para finalizar, Sabrina, você citou a questão do atendimento às vítimas, da importância de descentralizar as delegacias da mulher. A gente sabe da importância do trabalho desenvolvido, né, pela Delegacia da Mulher, mas ainda certo receio, muitas vezes vergonha e, infelizmente, culpabilização, né, das vítimas. Infelizmente, até mesmo no atendimento que pode ser feito por alguém ainda não orientado sobre a violência contra a mulher. Isso também é importante, né? Que a mulher receba um atendimento acolhedor, que permita com que ela possa se abrir, contar e se sentir segura dentro desse processo, né? Com toda certeza, né? A qualificação dos nossos servidores e das nossas servidoras, ela é fundamental, que isso ocorra. E que esses atores, né, os agentes públicos, somente os agentes aí de forças policiais, que eles entendam que a violência contra a mulher é um crime que precisa ser combatido, que independe dessa conduta da mulher, que não cabe julgamento ali aquele servidor que está atendendo aquela mulher, mas isso nós só vamos conseguir com o que eu disse na minha última participação, né? Com conscientização e formação. Então, é necessário também, principalmente, que os servidores aí da parte operacional, da parte policial, que eles também recebam esse tipo de treinamento, esse tipo de formação, para que possa recepcionar melhor as nossas mulheres que já chegam numa delegacia, muitas vezes, aí, como você disse, envergonhadas, constrangidas com a situação, e um acolhimento diferente a essas vítimas, de fato, ter um acolhimento diferente para ela naquele momento, para que ela possa prosseguir com essa denúncia e aí ter a finalização desse processo e a punição desse agressor. O nosso tempo desse bloco está chegando ao fim. Queria agradecer a vereadora Sabrina Garcês pela sua presença. Muito bom poder conversar com a senhora. Espero que a gente possa falar também sobre outros projetos, outras iniciativas e outros assuntos. Eu que agradeço a oportunidade. Foi um prazer estar aqui com vocês. Nosso mandato está sempre à disposição. Muito obrigada. Vou agradecer também a Andressa Teodoro, novamente desculpa, Andressa, pela confusão com o seu nome. Andressa Teodoro, pesquisadora aqui da UFG, muito obrigada por contar para a gente sobre essa iniciativa tão interessante, né, que eu espero que daqui para frente possa evitar que os homens achem que a violência é natural, né? A violência é a primeira forma de resolver os conflitos. Muito obrigada. Bom, eu que agradeço e me coloco à disposição. Bom, e o Mundo UFG volta daqui a pouquinho. A gente vai trazer dicas de livros que são publicados pela editora UFG e também de falar sobre serviços, eventos e atividades que estão sendo realizados aqui na universidade. A gente volta rapidinho. Uma história construída por mãos que cuidam e ensinam só poderia resultar em atenção e conhecimento para toda a população. A Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas, Fundac, desenvolve desde 1998 um trabalho de excelência que garantiu a manutenção e prestação de serviços no Hospital das Clínicas em momentos importantes da história do HC. Hoje, por meio do corpo de profissionais competentes, a Fundação gere unidades municipais de Goiânia e também estaduais, voltadas para os usuários do Sistema Único de Saúde, o SUS.
todas elas consideradas de ponta pelos usuários. Além disso, a Fundac realiza a cogestão e também o incentivo e financiamento de pesquisas, atividades de extensão e ensino, junto aos professores, técnicos administrativos e alunos dos mais variados cursos da área da saúde da Universidade Federal de Goiás. O trabalho da Fundação é baseado em 4 pilares: transparência da gestão, total comprometimento com a qualidade dos serviços assistenciais, otimização de custos, eficiência e eficácia em uma assistência humanizada. Assim, ela atua com respeito, carinho e dedicação a quem precisar. Fundac, uma fundação feita por gente que cuida da gente. Nenhuma descoberta humana começa sem pesquisa. É ela que faz a sociedade crescer e caminhar, que encontra soluções, promove a evolução de um país, melhora a qualidade de vida das pessoas e garante o futuro. Desde 1981, a Fundação de Apoio à Pesquisa, a FUNAP, trabalha com a gestão de projetos de pesquisa, ensino e extensão, bem como desenvolvimento institucional e inovação tecnológica. Ela atua como um verdadeiro escritório de negócios em apoio à Universidade Federal de Goiás e outras instituições científicas e tecnológicas nacionais, conectando o conhecimento acadêmico à experiência profissional para a promoção do desenvolvimento científico e tecnológico brasileiro. A FUNAP toma decisões baseadas nos princípios fundamentais: transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa. Traga seu projeto para a Fundação. Acesse o site funap.org.br ou entre em contato pelo telefone 3216-7300. FUNAP, porque grandes ideias precisam de apoio. Estamos de volta com o Mundo UFG de hoje. Lembrando que quem faz a interpretação para Libras no nosso programa é o Diogo Marques, integrante do Labitaf. Agora a gente vai falar sobre um curta-metragem que foi produzido pelos estudantes do curso de Publicidade e Propaganda aqui da UFG. Vamos acompanhar na matéria feita pelo Gustavo Soares e pelo Fernando Braz. O filme Os Estagiários é uma livre adaptação do conto A Faxineira, de Luiz Fernando Veríssimo, e foi produzido na disciplina de Produção Audiovisual 2. O professor da matéria, Alexandre Tadeu, conta que a proposta era manter o plot twist da narrativa, ou seja, o momento que acontece uma mudança inesperada, mas recriar a história a partir de outras situações. E aí o processo de criação, eles são estimulados a fazer todas as fases, né? Desde o storyline, passando pela sinopse, o perfil dos personagens, até chegar ao roteiro final, né? E aí a escolha do roteiro é aquele que melhor se resolve, né? Que é aquilo que nada fica ali solto, né? Tem um final legal, um final surpreendente, né? Que aí só lá no final a gente percebe, aquela cena no início era esse sentido que eles queriam propor. Então é por aí, aquele que ficou melhor resolvido, né, em termos de estrutura narrativa com começo, meio e fim, e que procurou fazer um final que surpreenda. Danilo e Vitória são os roteiristas do filme. Os estudantes de PP explicam como foi o processo de idealização e execução do projeto. Quando nós decidimos fazer juntos, a gente começou a pensar na premissa e tivemos várias ideias do que escrever, até que nós chegamos num consenso dessa temática de estágio, de estudantes, que é algo que é bem próximo da nossa realidade. E, a partir disso, nós fomos moldando a história a partir de referências, de outras histórias, filmes e livros do nosso repertório, que era uma das propostas do curta, era incluir referências de outras obras na nossa história. A gente fazia as reuniões no Google Meet, né, como a gente não tinha como se encontrar sempre, então a gente fazia essas considerações e editava o roteiro, né? A gente usava o Google Docs para poder editar o roteiro e a gente fazia essa reunião e decidia, né, o que a gente iria fazer, o que a gente iria mudar na história com as considerações do professor, né? Então a gente seguiu essa linha de trabalho.
A diretora do curta, Pabline Caetano, ressalta que a experiência possibilitou que os alunos conhecessem a rotina de produção e de gravação. A gente tem que trabalhar muito em cima do roteiro, a gente pega o roteiro, analisa, faz um mapa de cenas para a gente determinar como a gente vai irá gravar cada cena, quais os cortes a gente vai usar. Né? Em relação à filmagem mesmo, a gente usa muito câmera em primeira pessoa, câmera detalhe, foco detalhe e tudo mais, para a gente dar essa dinamicidade para o curta-metragem. E a gente também está fazendo esse curta, ele tem um plot de suspense, mas ele é num tom engraçado, então a gente faz muitos cortes rápidos, cenas rápidas, para dar esse tom que o curta precisa para a gente chegar nessa entonação. Muito bem, pessoal, preparando-se. Já Maria Eduarda, monitora da disciplina, teve experiência em várias funções dentro da produção. A experiência de ser monitora de turma está sendo bem enriquecedora, porque eu posso desenvolver várias atividades aqui no set de gravação e também como funções de ajudar o professor, né? Verificar a frequência, ver se está tudo encaminhando certo na disciplina. Então tem sido uma experiência muito legal e eu estou aprendendo bastante. Algumas dificuldades que eu enfrento é de produção mesmo, né? Verificar se o elenco pode mesmo gravar naquele dia, adequar a presença de todo mundo ali naquele lugar para fazer acontecer as gravações, mas de certa forma sim, tudo tem sido, em produção tudo se faz junto, né, em equipe, e a turma colabora de uma forma muito legal e muito positiva, então são poucas as dificuldades. A equipe convocou alunos de outros cursos para interpretarem os papéis principais, como Júlia, que cursa artes cênicas, e Pedro, estudante de psicologia. A gente vai encontrar tons mais cômicos de algumas cenas que têm referências a alguns filmes clássicos, né, do cinema, e aí esse tom mais cômico, mas também tem o suspense, né, que a tensão, o suspense que cerca todo o curta, né, a grande pergunta, e também tem o drama, tem aquela ação, um pouco de ação, a dinâmica da câmera é muito rápida, então gera um agito, né, um entusiasmo, assim, esperamos que vá gerar, né, um agito, um entusiasmo no espectador. Então eu acho que é essas nuances entre comédia, drama, um pouco de terror, um suspense, tudo isso o nosso curta ele apresenta com muita fluidez. Ela é bem envolvente, como meu colega falou, ela traz referência a muitos filmes clássicos, né, obras bem conhecidas, e fica bem claro para quem conhece elas, e como rola um suspense e um questionamento, né, no final, que tem fica em aberto, que aqui no set a gente vive discutindo sobre ela. A editora UFG publica obras voltadas para as mais diversas áreas do conhecimento. E agora você fica sabendo mais informações sobre 3 livros que estão disponíveis para leitura. Olá para você que nos acompanha! Aqui você encontra as melhores dicas de livros da editora UFG. Eu sou a Ana Clelma, uma mulher negra de pele clara, tenho cabelos pretos de tamanho médio, alisados e uso óculos. E eu começo falando do livro O Personagem e Escritor na Narrativa Brasileira, que reflete sobre algumas características ficcionais da produção literária nacional contemporânea. A obra dá ênfase à narrativa metaficcional e pondera sobre a percepção de importantes críticos literários da atualidade a respeito da literatura brasileira produzida nas últimas décadas. Já a obra Tensões e Desestabilizações na Formação de Professores de Inglês aborda as reflexões que surgiram no curso de formação continuada de professores de inglês como língua estrangeira. Os 7 capítulos da obra apresentam análises e experiências vividas durante o curso e abordam até mesmo desafios, tensões e desestabilizações.
Fotossíntese é um trabalho que recupera experiências com poesia concreta, unindo texto, forma e imagem. O objetivo é desenvolver a criatividade na composição e decomposição de novas palavras, criando sons, expressões e textos com sentido estético. O livro te convida para uma imersão criativa na qual você pode aprofundar valores sociais, sonhos e desejos enquanto experimenta o processo. Você encontra essas e outras publicações em editora.fg.br. Boa leitura! Para fechar o programa de hoje, você acompanha as nossas dicas de eventos e serviços da UFG. Hoje tem informações sobre um concerto de música clássica e também sobre direito e política. Olá, tudo bem? Meu nome é Agatha Castro e começa agora mais uma Agenda UFG. Aqui você fica por dentro dos eventos e serviços da universidade. Sou uma jovem mulher branca com cabelos loiros e lisos, na altura dos ombros, e estou em um corredor de um prédio da UFG com janelas de vidros dos dois lados. E aí, vamos conferir o que está rolando na UFG? O Centro Cultural UFG recebe o 3º concerto da série Alegro, com apresentações do pianista Nahim Maroun. O evento tem o objetivo de promover a música de concerto na capital e será realizado no dia 3 de dezembro, às 8 horas da noite, no CC UFG. Mais informações pelo site centrocultural.ufg.br. Não perca o prazo para o preenchimento das vagas remanescentes nos cursos de graduação da UFG. Os interessados podem escolher por mudança de curso, reingresso ou transferência entre instituições de ensino superior. São mais de 800 vagas em diversos cursos. Você pode se inscrever até o dia 7 de dezembro pelo site institutoverbena.ufg.br. Já para quem gosta de política, a Faculdade de Direito apresenta a Mostra Direito e Política. A exposição reúne trabalho de pesquisa de estudantes por meio de apresentação de pôsteres de autores que são referências para a área. O evento é aberto ao público e fica exposto no saguão da Faculdade de Direito até o dia 12 de dezembro. Mais informações pelo site direito.fg.br. Eu me despeço aqui, essa foi a agenda de hoje, continue acompanhando a nossa programação e até mais! Ver ou rever qualquer episódio do nosso programa, é só buscar no canal da TV UFG no YouTube. Lá ocorre a transmissão ao vivo do Mundo UFG e todos os programas ficam disponíveis para que você possa assistir em qualquer dia e horário. Se quiser sugerir alguma pauta, é só mandar a sua mensagem pelo WhatsApp. O número é o 62991811406, 62991811406. Aproveita também para baixar o nosso aplicativo. Nele você assiste a programação ao vivo e pode nos mandar mensagens. Eu fico por aqui, mas amanhã estamos de volta, à 13h em ponto. Muito obrigada pela sua audiência, eu te espero amanhã. Tchau!